E aí, galera do Me Salva, vamos seguir então com o nosso exercício resolvido de integral. Nessa aula vamos ver volume por discos e arruelas. Quando a gente usa isso? Olha só, a gente tem uma curva aqui, f de x. E daí o cara te pergunta, bah, e qual o volume se tu girar em torno do eixo x? Então tu tem que imaginar essa curva girando em torno do eixo x. Tranquilo? Então assim, tu tem que usar um pouco a imaginação aqui. Mas tem ferramentas para usar direto, assim, tu não precisa necessariamente usar a imaginação. Só que fica bem mais fácil se tu conseguir enxergar isso aqui. Então imagina essa curvinha aqui girando em volta do eixo x. Então vamos seguir. Quando a gente tem isso, como é que a gente resolve? O volume é dado, se a gente girar em torno do eixo x, é dado por isso aqui. Eu não vou dizer da onde saiu isso aqui, mas vocês vão ter que aceitar. É aqui, ó, é integral com os limites de integração a até b aqui, de π que multiplica f de x ao quadrado dx. F de x, nossa curva. Lá no ensino médio, vocês conheciam lá o volume de um cubo, por exemplo, era a área da base vezes a altura, ou de um cone, de uma pirâmide que tinha uma ponta, a área da base vezes a altura sobre 3. Agora, tem um pouco a ver com isso, mas aceitem, é isso aqui. Ele vai te dar uma curvinha, tu taca nessa fórmula aqui e tu vai achar o volume quando tu rotacionar no eixo x. E analogamente, a mesma coisa se te pedir para girar em torno do eixo y. Só que daí tu vai ter que mudar a tua função, ela não pode depender de x, e sim depender de y, e daí integrar em relação à variável y. Vamos seguir. Se a gente tiver duas curvas e te pedir o volume, daí tu pensa, como é que tu pensa? Tu pensa que nem área entre curvas. Faz a função mais longe menos a função mais perto. Porque no momento que tu girar ela, ela vai pegar toda uma parte e essa partezinha aqui vai ficar oca. Essa parte de baixo aqui vai ficar oca no momento que tu girar em torno do eixo x. Então, a forma que vocês vão ter que usar, que ficou bem feia aqui por final, é pegar esses limites de integração e fazer π vezes a tua função mais longe ao quadrado, menos π vezes a função mais de perto ao quadrado dx. Se vocês perceberem, é a mesma coisa que área entre curvas. Cara, tu não sabe fazer o volume. Faz então como se fosse área entre curvas. Só que daí muda. Ao invés de fazer só a função integral da função menos a outra, bota esse π e bota esse quadrado que tu vai achar tua resposta. Vamos fazer o exercício então para entender isso aqui. Não tem por que errar. A gente tem aqui então, encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada por x igual raiz de y e x igual y sobre 4 gira em torno do eixo x. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, se não te der o desenho, tu vai esboçar o gráfico. Então vamos fazer isso. A gente tem aqui um eixo yx, tá? Um plano cartesiano. Bom, primeira coisa, ele te pede o quê? Ele te pede para girar em torno do eixo x. Então, cadê o erro aqui? A gente vai ter que transformar essas funções, a gente vai ter que isolar o y para transformar em função de x isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Eu tenho, então, que x é igual a raiz de y. Isso aqui nada mais é do que, se a gente elevar ao quadrado isso aqui, vamos ficar com y igual a x². Então, eu já vou até desenhar aqui meu y igual a x², né? Para ficar mais fácil de visualizar. Vamos ver se dessa vez sai uma coisa bonita. Saiu uma desgraça de novo. Mas, o que podemos fazer? Tá aí, ficou terrível. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar outra função aqui, x igual a y sobre 4, né? E também isolar. Vamos ficar x igual a y sobre 4, vai ficar y igual a 4x. Uma reta que passa pela origem, né? Vamos fazer essa reta, então, passando pela origem. Opa, deixa eu pegar aqui. Também não está em escala, né? Mas isso aí. Tá, daí eu vou pintar
porque é essa região que a gente quer. Quando girar, quer saber o volume, né? O que vocês têm que fazer para desenhar isso aqui? Vocês têm que espelhar do outro lado as funções. Então, vou espelhar isso aqui, né? Vou espelhar isso aqui, essa aqui. E vou espelhar a outra. Vou espelhar essa reta. Fingir que tá certinho esse espelhamento, né? Tá. Feito isso, agora percebam, se a gente girar, a gente vai ficar com uma coisa tipo isso aqui, ó. E a gente vai ficar com uma coisa oca. A gente vai ficar com uma coisa oca. Então, se eu pintar tudo isso aqui, aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter um furo. E é por isso que tem aquele negativo na nossa formulazinha do volume lá. Por isso que a gente vai ter que fazer a função de cima menos a função de baixo. Então vamos fazer isso para achar o volume. A gente vai ficar então com volume igual ao quê? Integral da onde a onde? Bom, lembra lá de curva de área entre curvas? A gente teve que igualar as duas funções para achar os valores, os limites de integração. Então, se a gente fizer x² igual a 4x, a gente vai ficar com x² menos 4x igual a 0. Isso é x que multiplica x menos 4 igual a 0. Disso aqui a gente tira que 0 é raiz e 4 também. Então, o 0 a gente já sabia, né? O 0 estava na cara, está aqui. E esse outro ponto aqui, esse ponto aqui, vai ser 4. Então, nossos limites de integração vão ser quais? Vai ser de 0 a 4. De quê? De π, não esquece do π, que multiplica a função mais de longe. Qual é a função mais de longe? É o 4x. 4x que eleva ao quadrado. Menos π, de novo, não esquece o π, que multiplica o quê? A função mais perto, a função de baixo, que multiplica, então, a nossa x² elevando ao quadrado em relação ao x. Tá pronto, agora é só conta. A parte difícil, teoricamente, foi feita. Agora vamos integrar isso aqui e vamos partir para braço. A gente tem aqui, então, eu vou tirar, vamos deixar bonitinho isso aqui, vai ficar igual a integral de 0 a 4, integral terrível, de π o quê? Π que multiplica 4x ao quadrado, 16x², menos π x² ao quadrado, x na quarta, dx. Agora, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode isolar o π e integrando 16x ao quadrado, a gente vai ficar com 16x ao cubo sobre 3. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Menos, já que a gente já isolou esse π aqui, integral de x na quarta, bota uma unidade em cima, divide por isso, x na quinta sobre 5. Com x de 0 a 4. Bom, ficou fácil agora. É só fazer então, vamos ficar com π de 16 vezes 4 ao cubo, que é 64, sobre 3, menos 4 na quinta, é 1024. Só tem que usar uma calculadora, no caso. E também teria que fazer menos quando aplicado no ponto zero. Mas a gente percebe que se a gente aplicar o ponto zero aqui, vai zerar. Então, isso aqui vai ser nosso volume final. Vocês podem até terminar. Vamos ficar aqui com 1024 sobre 3. Vamos ficar então com π que multiplica 1024 sobre 3, menos 1024 sobre 5. E com uma calculadora, a gente sabe que o nosso resultado final, 2048 sobre 15, fazendo o MMC aqui, né? Que multiplica π. E isso aqui é nosso resultado final. Então, assim,
pensa como se fosse uma área entre curvas. E daí faz a de longe menos a de perto. Só que daí, ao invés de usar a notação de área entre curvas, usa essa notação que a gente passou no começo da aula. Não tem mistério, é muito fácil. Então, na próxima aula, não sei se na próxima, mas provavelmente durante o módulo, a gente vai ver um exemplo que a gente gire em torno do eixo Y. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.